E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam maravilhosamente bem e hoje eu lhes trago uma partida extremamente clássica do torneio de Zurich de 1953. Lhes apresento agora Tigran Petrosian contra Svetozar Gligorit. Essa é uma partida extremamente didática porque o Petrosian ganhou praticamente sem aplicar táticas, apenas utilizando conceitos básicos de jogo posicional, que eu vou explicando para vocês conforme o jogo vai passando e, se tudo der certo, você consegue sair desse vídeo aplicando os mesmos conceitos nos seus jogos. Então, vamos lá! Temos peão D4 por parte do Petrosian, como todo bom jogador posicional, cavalo F6 é a defesa índia, peão C4 expande no centro e peão G6 para fianquetar o bispo vai definir a índia do rei. Reza a lenda que o Petrosian era de alfinetar a defesa índia do rei, falando para os jogadores que ele alimentava sua família derrotando aí a índia do rei, certo? Então é um tanto ousado por parte do Gligorit jogar essa defesa contra Tigran Petrosian. Eu não achei nenhuma fonte para essa frase, então assim... escute com algum grau de ceticismo, mas mesmo assim é muito interessante. Cavalo C3 vem com a ideia de colocar um terceiro peão no centro com peão E4 e bispo G7 apenas fianqueta o bispo. Vem peão E4 e as pretas, incomodadas com a ideia de peão E5 vindo chutando o cavalo, jogam o lance tradicional peão D6, que não impede E5, mas certamente desencoraja o lance, uma vez que peão E5 vai levar a uma posição inferior para as brancas após peão toma e dama toma dama. Então o jogador de brancas aqui não tem uma boa escolha de retomada. Se ele retoma de rei, por exemplo, o cavalo G4 já ganha material imediatamente. Se ele retoma de cavalo, ele está desdesenvolvendo aqui a única peça que ele havia tirado de sua casa inicial. E agora as pretas têm uma boa vantagem e vários peões centrais aqui para ameaçar. Então, é claro, Petrosian não avança o peão G4 para a casa de E5, mas vale, é claro, explicar o lance para você aí, jogador iniciante que ainda não viu uma partida de Índia do Rei. Ao invés disso, Petrosian vai jogar peão F3, que é a variante Semish. Esse lance pode ser jogado uma vez que a dama não tem fácil acesso à diagonal do rei. Então agora o plano para as brancas passa a ser um roque longo, porque um roque curto levaria a uma posição onde o rei está relativamente exposto. Esse lance solidifica o centro e é um lance muito não comprometedor no longo prazo, diferente das outras variantes que podem ser jogadas aqui, como o peão F4, por exemplo, que seria um lance muito mais maluco, por assim dizer, certo? Mas ele não é um lance que vem sem suas desvantagens. Agora, cavalo F3 não existe mais e cavalo E2 bloqueia o bispo, que vai precisar sair para D3 primeiro, antes de tirar o cavalo. Então, uma vez que esse lance acaba atrapalhando o desenvolvimento das peças de ala do rei, o jogador de brancas vai desenvolver as peças da ala da dama e preparar o seu roque longo. Vem bispo E3 e, geralmente, o lance para as pretas aqui é o lance peão C5, ofertando um gambito. Esse lance vai montar uma estrutura de peões extremamente saudável, com o bispo por fora da cadeia de peões. Isso daqui vai ficar muito semelhante ao que você encontraria numa siciliana dragão. Então vem o peão C5 e o jogador de brancas costuma não aceitar o gambito, que vai levar a uma posição bem afiada. Ao invés disso, simplesmente ou avança D5 ou segue desenvolvendo com o cavalo E2. No entanto, a teoria de peão C5 ainda não estava perfeitamente solidificada em 1953, quando esse torneio foi jogado. Então, o jogador de pretas joga peão E5. E5 pode ser chamado de um erro estratégico, uma vez que ele assume uma fraqueza posicional de um bispo mau. Veja só, ele acabou de montar uma cadeia de peões em casas escuras e assumir o bispo do fianqueto como o que nós chamamos de bispo mau. Ele é um bispo da mesma cor da sua cadeia de peões e geralmente o seu objetivo será trocá-lo na partida. Só que o problema de você fazer isso com o bispo do fianqueto é que montar um fianqueto acaba gerando algumas casas fracas ao redor do seu rei. Então, esse daqui é o defensor natural das casas fracas ao redor do seu rei, e ao colocar uma cadeia de peões nas casas escuras, você se força a eventualmente jogar para trocar esse bispo. Veja como a situação é diferente com o bispo ruim das brancas. As brancas certamente têm um bispo mau, porque tem uma cadeia de peões em casas claras, que vai aumentar mais ainda depois de peão D5, que foi o lance que foi jogado. Mas esse bispo aqui, por exemplo, pode ser trocado sem deixar nenhuma casa fraca por vigiar. Então, a posição aqui já é estrategicamente uma posição mais fácil de jogar para o jogador de brancas, porque as pretas assumiram essa desvantagem em sua contestação pelo centro.
Vem cavalo H5 e o motivo desse lance é porque as pretas querem jogar o lance peão F5. E para você que nunca entendeu por que é que as pessoas fazem as rupturas de peão, ou nem sabe talvez o que é uma ruptura de peões, eu vou te explicar agora. Você que só quer ver a partida, clica nesse minuto aí do vídeo que está aparecendo aí na sua tela, porque agora nós vamos falar um minutinho sobre o que é uma ruptura de cadeia de peões, que é o principal tema dessa partida. Então vamos lá, uma cadeia de peões é uma configuração fortíssima, porque o jogador de pretas aqui, por exemplo, com essa cadeia de 4 peões em casas escuras, precisa se preocupar com a defesa apenas do peão da casa de C7, uma vez que esse é o único peão que está sem defesa. E é muito mais fácil você coordenar uma defesa a uma única fraqueza do que você coordenar uma defesa, por exemplo, caso esses peões estejam todos espalhados, e aí você vai ter que achar um jeito de defender todos os 4. Então, toda vez que um adversário aqui possui uma cadeia de peões, uma ideia que você pode utilizar é o que a gente chama de ruptura. É você ofertar uma troca de peões aqui no meio dessa cadeia para você poder rompê-la ou transformá-la em mais cadeias. Por exemplo, se você oferta uma troca aqui na casa de D4 ou sacrifica o peão que seja, você transforma uma posição onde as pretas têm apenas uma fraqueza para uma posição onde o jogador de pretas tem que decidir. Ou ele captura o peão e agora ele tem 3 peões fracos dos 4 para se preocupar, ou ele não captura o peão e aí você vai lá e captura e agora o adversário tem uma cadeia dividida da mesma forma com 2 fraquezas. Essa é uma ideia extremamente comum em posições fechadas e é o que você vai ver, por exemplo, imediatamente em uma francesa, quando a partir da francesa do avanço o jogador de pretas vai jogar aqui peão C5 visando separar esses 2 peões. Esse é um tema absolutamente essencial para qualquer tipo de posição fechada, bem como o tema do bispo bom e do bispo mau. E agora você tendo esse conhecimento, você vai entender muito melhor o que é que os 2 jogadores estão tentando fazer ao longo da partida e nós podemos seguir. Então agora você entende o que é que as pretas estão querendo quando jogam F5, é separar esses 4 peões e gerar fraquezas ao longo da posição do jogador de brancas. Em contrapartida, o jogador de brancas vai querer jogar peão C5 para separar essa cadeia, eventualmente, e gerar fraquezas que são alvos para atacar ao longo da partida e ameaçar ganhar material, uma vez que nesse nível de jogo, os adversários aqui raramente vão pendurar alguma coisa. Então você vai precisar forçar as fraquezas. Dama D2 é para preparar um roque longo, não se engane, as brancas não querem essa troca, por mais que possa parecer. Esse bispo aqui, quem vai ter que tentar forçar a troca é o jogador de pretas, e vem F5 com a ideia da ruptura da cadeia. Temos o roque longo por parte das brancas, e F4 é um lance um tanto quanto questionável, certo? A ideia de se jogar F5, muito provavelmente, era para tomar o peão de E4. Na Índia do Rei, para o jogador mais avançado, ele sabe que o F4 é um plano tradicional, porque agora, depois de bispo F2, você monta uma próxima ruptura, que é ainda mais forte, que é a ruptura em G4. Você vai jogar peão G5, peão G4, e geralmente você joga para romper nesse ponto específico na Índia do Rei. No entanto, geralmente na Índia do Rei, você tem o rei das brancas fazendo um roque curto. Então romper em G4 faz muito mais sentido, porque tem um rei lá para você atacar. Agora, uma vez que as brancas fizeram um roque longo, esse lance peão F4 para montar a ruptura G4 vai dificultar muito a vida das pretas, porque o alvo que as pretas montariam caso capturassem seria esse peão de E4. E com a próxima ruptura na casa de G4, o alvo será o peão de F3, que é muito mais difícil de atacar. Temos então o bispo F6, a ideia é jogar bispo H4, querendo uma troca do bispo mau pelo bispo bom. Cavalo E2 segue desenvolvendo e vem o bispo H4. E aí, o que você acha? Petrosian, rei do xadrez posicional, vai trocar bispo bom por bispo mau? De jeito nenhum, joga bispo G1 e nega essa troca. Veja só, se esse bispo aqui for trocado, não é só pela questão dessa peça aqui ser uma peça inferior porque tem menos habilidade de manobra. O bispo bom é essencial porque ele é o bispo que fica de olho nas nossas casas fracas. Olha só, E3 é uma casa fraca, D4 é uma casa fraca, C5, apesar de não ser uma casa fraca porque existe o peão de B, é uma casa que você quer ficar de olho porque você não quer se forçar a jogar peão B4 e mover os peões na frente do seu rei. Então,
esse bispo é essencial para capturar qualquer peça eventual das pretas que acabe se estabelecendo nessas casas problemáticas. Se você toma aqui, a sua posição já fica muito mais difícil de jogar, porque posteriormente o jogador de pretas, por exemplo, já pode jogar para plantar um cavalo aqui na casa de C5 e não existe muito que você possa fazer a respeito. Ele pode no futuro jogar até para plantar um cavalo aqui em E3, um cavalo aqui em D4 e aí você vai ter muita dificuldade de jogar a posição. Essa daqui é a vantagem de você manter o seu bispo bom ativo. E o contrário também é verdade. Olha por parte das pretas. Esse bispo aqui está controlando todas as casas que vão ficar enfraquecidas no futuro do lado de fora da cadeia de peões das pretas. Então, bispo H4 propõe a troca, bispo G1 nega e vem G5. A ideia, você já sabe, é jogar G4. As brancas não vão ficar simplesmente assistindo as pretas montarem o plano delas, então jogam peão C5. E nessa vem peão G4 para romper a cadeia de peões, rei B1 para tirar o rei do centro, e após as trocas, você vê que as pretas conseguiram o que queriam. Estabeleceram uma fraqueza, que é o peão de F3. No entanto, dá uma olhada na posição, que lance que o jogador de pretas pode jogar a partir dessa posição agora para atacar esse peão de F3. Ele é um alvo? É, mas é extremamente difícil de ameaçá-lo e, portanto, a posição aqui está melhor para as brancas, que vão gerar uma fraqueza muito mais fácil de atacar na casa de D6. Então, cavalo A6 questiona ao jogador de brancas o que ele vai fazer com esse peão. Naturalmente aqui se capturaria, e a ideia da captura seria estabelecer D6 como uma fraqueza, que você vai posteriormente atacar com lances como o cavalo B5 e abrir a coluna C, que você vai dominar imediatamente com torre C1 e depois tentar infiltrar alguma coisa ali na casa de C7. No entanto, Petrosian resolve avançar, gerando uma fraqueza aqui na estrutura da ala da dama. Veja só, se as pretas capturam esse peão, primeiro que abre essa casa linda para o cavalo. Segundo, que o centro vai começar a ameaçar de se abrir a partir daqui. E toda essa avalanche de peões, usando os peões na frente do próprio rei, que as pretas estão fazendo, que elas podem fazer numa posição fechada, porque é extremamente difícil de gerar um ataque direto contra esse rei, sem espaço para manobrar as peças aqui na ala da dama, na ala do rei, para o jogador de brancas, que só tem basicamente a casa de G2 para manobrar por aqui, vai ser extremamente punível, porque agora começa a entrar as peças das brancas pelo centro e esse rei está sob ataque. Então, pretas não capturam, ao invés disso jogam cavalo F6, que por sinal é a gafe do jogo. Se você liga o engine, ele vai dizer que cavalo F6 é o lance que perde, porque existe uma sequência de computador aqui com cavalo toma F4, cavalo toma peão, e é uma sequência bem complexa, você precisaria de um engine para ver isso daqui. A ideia é que daqui 10 lances ao longo dessa linha, o jogador de pretas vai ficar com seu rei extrema periculosidade, porque o jogador de brancas utilizou o seu cavalo para montar uma ruptura aqui e abrir o centro, certo? Então esse cavalo F6 aqui foi a gafe da partida, as brancas simplesmente seguem capturando o peão lá de B7, e agora vão simplesmente orquestrar um ataque contra as fraquezas que foram geradas aqui ao longo da posição das pretas. Olha só, o tanto de fraqueza. C7 é um peão atrasado, A7 é um peão isolado, H7 é um peão isolado, a casa de G4, F5 e E6 estão todas fracas, então se as brancas conseguirem colocar um cavalo em qualquer uma delas, ele vai ser extremamente problemático, e a coluna C está semi-aberta para as brancas, almejando esse peão que está atrasado. A posição pode não parecer, mas já está infinitamente superior para o jogador de brancas, que joga uma tática. Para não falar que Petrosian ganhava sem jogar tática, nessa partida tem uma. Ele joga cavalo G3. Pause o vídeo e me diz por que é que esse cavalo não pode ser capturado. É uma sequência rápida e vai ficar de dever de casa. Você que descobriu por que é que pretas não podem tomar o cavalo, comenta aí embaixo a sequência. As pretas, no entanto, veem que capturar o cavalo levaria uma posição taticamente inferior, então jogam bispo C8 para prevenir que o cavalo venha para a casa de F5. Então temos cavalo E2 e as pretas desoladas, desesperadas com a posição, porque não conseguem ativar nenhuma das suas peças. Esse bispo não joga, o cavalo está bloqueando a volta dele, esse cavalo está no canto e não joga, esses peões aqui são uma tristeza. As pretas jogam lance cavalo C5. E esse é um lance que permite que as brancas acabem com a estrutura de peões das pretas, porque bispo toma C5 vai agir exatamente como uma ruptura de cadeia de peões. Olha só, essa estrutura com 4 peões semi-saudáveis aqui
agora vai se transformar nessa estrutura, onde nós temos 6 peões por jogador de pretas, dos quais 5 são alvos em potencial. Ou estão isolados, ou são a base de uma cadeia, ou são peões dobrados. E jogando xadrez simples, Petrosian gerou vários alvos para atacar. Agora basta você organizar um ataque contra qualquer um desses alvos com várias peças e a probabilidade é que você irá conseguir vencê-lo. Então, cavalo C1, visando a manobra cavalo B3, ameaçando o peão, dama E7, cavalo B3, e as pretas jogam bispo D7, conectando torres. Aqui as brancas jogam simples dama G2 cheque, dama G1, e olha só, o peão de C5 está fadado a cair a partir daqui. Não existe mais defesa ao peão. Então, cavalo E8, dama toma C5, oferta uma troca de damas. É claro que as pretas não querem a troca, porque por que é que você vai trocar as damas quando você tem menos material? Cavalo D6 é um sacrifício do peão de C7, que as brancas recusam porque geraria atividade ao jogador de pretas. Aqui o Petrosian escolhe a rota simples, ao invés de aceitar o material e dar ao seu adversário um ataque, ele sabe que está ganhando, então ele vai jogar de maneira lenta. Inclusive tem uma frase do Petrosian na qual ele falava o seguinte, os meus jogos poderiam ser mais interessantes ou eu posso continuar vencendo, certo? Então ele prefere sempre jogar pelo simples, jogar pelo eficiente, do que ficar tentando aí aceitar gambitos, jogar da maneira mais precisa que for possível necessariamente. Fischer certamente tomaria o peão, mas Petrosian vai pelo básico. Torre C1, torre na coluna aberta, bispo E8, agora dama defende o peão, uma vez que a posição das brancas estava mais solidificada para aceitar o peão. Bispo H3, uma vez que esse bispo, olha só, assim que esse bispo sai da diagonal, que fica de olho nas casas fracas, o bispo das brancas passa para o lado correto da cadeia de peões, de olho nas casas fracas do adversário. A 5 é mais um sacrifício de peão para abrir a coluna A para a torre, e dessa vez as brancas aceitam. Cavalo toma 5, bispo F2, parece que pendurou um bispo, mas não. A dama é a única defensora do cavalo, então dama toma bispo, torre toma cavalo. E agora, para as brancas, a posição está muito fácil de jogar. Olha só, as peças das pretas estão todas descoordenadas e as brancas têm 2 peões a mais. É só solidificar a sua posição, trocar material que você ganha. Ó, torre na coluna aberta, bispo bloqueando a coluna aberta. Bispo F1 é um lance para poder aplicar aqui a defesa, certo? Cortar casas aqui de infiltração do cavalo. Esse bispo vai assumir uma postura mais defensiva, uma vez que Petrosian já venceu o material e agora é só arrematar a partida. Torre B8, na cara do rei. Torre C2, defendendo o rei. Tudo certo. Cavalo F7, peão H4, ameaçando futuramente peão H5, que vai vir em algum momento. Cavalo D6. Agora é só uma questão de solidificar. Bispo D3, torre B4, e você vai ver que o Petrosian vai defendendo tudo. Dobra torres, na hora que a torre ameaça o bispo, ele volta com o bispo. Dama D8, visando trazer a dama aqui para a casa de B8. Aí ele vai lá e chuta a torre. Torre vai para H, ameaçando o peãozinho de A3, ao invés de gerar qualquer tipo de gancho de sacrifício. Não, ele volta o cavalo mantendo a calma. A torre volta, achando aí que vai ter algum tipo de repetição de lances, e B3 para tirar a casa de H4 para a torre. Dama B8 e aí H5. A ideia aqui, bispo toma, dama H4, e a ideia aqui é que o dama cheque vai ser inevitável, porque você precisa tirar o bispo do perigo, e aí vai ter dama cheque, pegando o restante aqui das fraquezas das pretas, e agora a posição tá simplesmente perdida demais, não tem ataque, não tem pelo que jogar, e aplicando apenas estratégia, o jogo posicional, sem necessariamente ficar dependendo de táticas para fazer a posição funcionar, o jogador de brancas faz um grande mestre parecer um amador. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham curtido. Se sim, se inscreve aí no canal, dispara o like e um abraço. Até a próxima.